Professor José Roberto, no seu canal Nos Limites da Teologia, trazendo hoje uma exposição das Sagradas Escrituras. Na segunda epístola de Paulo, no capítulo 5, a partir do versículo 17, nós temos um chamado do apóstolo dos gentios para a reconciliação. Paulo destaca que nós estamos imbuídos e responsabilizados, enquanto cristãos, a nos envolver nesse serviço da reconciliação. O versículo 17 diz assim, capítulo 5, versículo 17 da segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Assim que, se alguém está em Cristo, portanto, há uma condição posta, se alguém se encontra, ou se alguém de fato está em Cristo, essa pessoa é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. A palavra no original grego, criatura, dá a ideia de criação e nos remete àquele encontro, ou nos faz lembrar daquele encontro de Nicodemos com Jesus, no qual Jesus diz: olha, Nicodemos, você precisa nascer de novo, você precisa nascer de cima, você precisa nascer do Pai. Portanto, se tornar uma nova criação, uma nova criatura, significa ter experimentado esse novo nascimento. E quando isso acontece, tudo se faz novo, tudo se faz diferente, tudo se acha respaldado na palavra de Cristo. E o versículo 18, e tudo isso, essa construção dessa nova criatura ou dessa nova criação, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Portanto, nós estamos envolvidos nesse processo de reconciliar as pessoas conosco mesmos e estarmos reconciliados com Deus, porque o próprio Deus deu ponto de partida, ele deu ponto inicial. É o próprio Deus que realiza esse ato de reconciliação em Cristo Jesus. Isso porque quando nós meditamos nas Escrituras, desde as Escrituras antigas hebraicas, nós nos damos conta de que nós somos vistos como inimigos de Deus, por causa do pecado. Adão pecou e nós, nessa mesma condição de pecado de Adão, nós nos distanciamos de Deus, de tal modo que Paulo diz que todos pecaram e por causa do pecado todos se distanciaram de Deus. E o salário do pecado é um salário gravíssimo. O salário do pecado é a morte. E, de acordo com esse texto, foi Cristo, através do seu sacrifício substitutivo, que inaugurou esse processo de reconciliação, nos dando essa intimidade, esse acesso imediato e direto ao Pai. Apelando aqui para a tradição judaica do sacerdócio, o sacerdote só podia entrar no Santíssimo Lugar no dia do Yom Kippur, no dia da expiação, e ali apresentar-se para interceder por todo o povo. E é Jesus que assume esse papel de uma vez por todas, ele assume essa condição definitiva de sacerdote eterno e nos dá essa ousadia para nos aproximar de Deus e para, inclusive, podê-lo chamar de Pai. Podê-lo chamar de Pai. E isto é, diz Paulo no versículo 19, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Portanto, o sacrifício de Jesus é um sacrifício no qual, além dele ter sido sacerdote, ele também é o próprio Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus foi imolado, sacrificado, no alto daquela colina, no subúrbio de Jerusalém, Jesus estava ali derramando o seu sangue pelos nossos pecados. E Deus,
estava no próprio Cristo, endossando e recebendo e acatando aquele sacrifício, que é um sacrifício único e irrepetível e suficiente para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, os nossos pecados são postos em Cristo na medida em que nós cremos e confirmamos com a nossa boca e confessamos e professamos que Jesus é o nosso Salvador. O versículo 20 diz: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Veja só, por causa desse ato de reconciliação divino, ou essa posição divina de nos colocar em posição de amizade, não mais de servos, não mais de escravos, mas de filhos amados do Pai, de amigos do próprio Deus, em Cristo Jesus, agora nós, além de podermos ter essa intimidade, nós podemos também estarmos imbuídos desse ministério, desse serviço, a palavra aqui é diaconia, desse serviço de reconciliação. De tal modo que nós somos agora embaixadores, e a figura do embaixador representa alguém que está ali se colocando como representante de um governo, de um reino, de um país. E aqui nós somos cidadãos do reino de Deus, súditos do reino de Cristo. Jesus não é apenas o nosso Salvador, Jesus é também o Senhor de nossas vidas. E agora, como embaixadores, representantes desse reino, nós não podemos incitar a desavença, a intriga, a discórdia. Muito pelo contrário, o nosso papel agora é olhar para as pessoas, levar a boa nova do Evangelho e dizer: olhe, agora é possível nós estarmos reconciliados com Deus, nós estarmos novamente em contato com Deus. Mas também, não apenas isso, devemos ter também contato, amizade, devemos também ter comunhão uns com os outros por causa desse ministério que Deus nos outorgou. E por fim o versículo 21, aquele que não conheceu pecado, Jesus, aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós. Jesus se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A justiça de Deus nos alcançou. E porque essa reconciliação nos alcançou, e porque Cristo se fez pecado por nós, agora eu e você estamos imbuídos nesse serviço enquanto embaixadores de Deus para propagar a justiça, para propagar o amor, a paz e a misericórdia. Concluímos assim mais esse vídeo aqui no nosso canal, Nos Limites da Teologia. Uma exposição bíblica. Fiquem todos e todas na paz do Senhor Jesus Cristo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe aí no grupo do WhatsApp da sua família, dos seus conhecidos, e não deixe de se inscrever também no canal para acompanhar os nossos próximos vídeos. Um forte abraço, saudações em Cristo Jesus, professor José Roberto.